corra, exercite a sua fé. Você pode repetir comigo? Corra, exercite a sua fé. Você pode falar isso para o seu irmão que está ao seu lado? Corra, exercite a sua fé. Corra, exercite a sua fé. Queridos, aquele que faz infinitamente mais, faz aquilo que jamais pensaríamos ou imaginaríamos que podíamos fazer. Queridos, eu nunca pensei que iria correr depois dos 30 anos. E Deus tem me surpreendido. Eu tenho tido a graça, depois dos 30 anos, dar um de atleta, né? Eu posso cantar como a canção de Damares, né? A Damares tem uma canção que tem uma parte da música que diz assim: hoje minha vitória tem sabor de mel. Brincadeiras à parte, queridos. É luta, viu? Correr depois dos 30, você que não tem ritmo, você que não consegue, você que não conseguia caminhar, não conseguia caminhar 5 km, 5 km, já estava cansado. E hoje, pela graça de Deus, já estou correndo devagar sempre no meu ritmo. Mas, queridos, brincadeiras à parte, aqui está na igreja, né, o meu irmão, meu grande incentivador da corrida aqui, né, Davi Estevão. Então eu devo a ele também o incentivo e encorajamento. Por que eu estou trazendo esse contexto de corrida? Porque o texto vai falar acerca da caminhada cristã, que é uma corrida, que é uma carreira. Queridos, na carreira cristã não é diferente. O cristão é ciente que está diante de uma corrida. Você sabia que você está diante de uma corrida? Isso mesmo. E que Deus é soberano na obra da salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porém, isso não anula a responsabilidade humana de desenvolver a nossa salvação individual. Quando Paulo disse também em Filipenses capítulo 2, o versículo 12: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A carreira cristã, queridos, ela é comparada a uma maratona, onde o atleta ele se exercita, ele treina, mantém-se firme, constante no processo até a sua evolução, para se competir segundo as regras, segundo o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Portanto, o aperfeiçoamento da fé ocorre no exercício da fé, através do testemunho radical, sempre prontos para responder à razão da esperança que há em Cristo. Não é isso? 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Se alimentando da palavra, buscando ter uma vida de oração e comunhão intencional e relacional com os nossos irmãos, e comungam conosco da mesma fé, como diz o salmista no Salmo 84, o versículo 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas dos ímpios. O pastor, conhecidamente como pastor Gerê, ou pastor Jeremias Pereira, ele publicou recentemente seu estado o seguinte: afastado da igreja, não de Deus. Vou repetir: afastado da igreja, não de Deus. E ele vai dizer que, pastor Gerê, em tom de brincadeira, ele vai dizer que essa é a maior fake news de todos os tempos. Não temos como estar afastado da igreja e não de Deus. Logo, quando nós estamos afastados da igreja, nós automaticamente também estaremos afastados de Deus. Uma coisa está correlacionada, anda junta. Então, o pastor Jeremias Pereira, ele foi assertivo a afirmar isso e motivar nós a sermos corpo. Como diz a canção, somos corpo, assim bem ajustados, assim bem ligados, bem conectados. Assim nós devemos correr a carreira cristã, assim nós devemos exercitar a nossa fé no ano de 2026. Pois bem, a primeira e a
Timóteo, elas foram as últimas cartas escritas por Paulo antes de ser morto, antes de sua morte, e ele afirmou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Queira Deus a gente concluir com o apóstolo Paulo, declarando isso, afirmando isso, porque Timóteo foi um dos jovens que aceitaram o chamado de Cristo para ajudar a edificar sua igreja. Timóteo foi criado em um lar religioso, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, e foi levado à fé em Cristo pelo apóstolo. Paulo chama do verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Mas apesar de seu chamado e de seus dons espirituais, querido, Timóteo, ele desanimava com facilidade da corrida cristã, isso mesmo. Da última vez que havia estado com Timóteo, Paulo havia encorajado a permanecer em Éfeso e a terminar o seu trabalho, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Ao que parece, Timóteo sofria de problemas de saúde. A gente vê isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. E ele passava por fases também de desânimo no ministério pastoral. Como sabemos, Timóteo, ele era jovem, aproximadamente tinha 35 anos, podia ter menos que isso. Então, ele era um homem que tinha feito a sua profissão de fé pública, tinha sido ordenado pastor muito jovem, ele passava por dificuldades no início da sua caminhada cristã, agora na incumbência, na confiança que o Senhor lhe deu no seu rebanho. Então Timóteo, ele vivia uma vida vez por outra conturbada e passava por fases de desânimo, queridos. A gente vê isso quando a gente abre, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, e 2 Timóteo capítulo 2, verso 6 a 8. A gente não vai ler os textos mencionados, mas a gente percebe que ele está dentro desse contexto. Eu quero que você entenda que eu não sei quais os problemas você tem enfrentado na corrida cristã. Eu não sei se é desânimo, não sei se é doenças, eu não sei se talvez seja algo críticas, porém, como Paulo ele encorajou a Timóteo, eu quero lhe encorajar a fim de que você corra, exercitando a sua fé no trabalho da obra do Senhor em 2026. Existe, eu quero te dizer, uma carreira proposta, e nós precisamos terminar o trabalho que iniciamos, amém? Diante disso, meditaremos hoje nas 3 certezas do bom combate da fé. Quero meditar com os irmãos, nesse culto de ano novo, nas 3 certezas do bom combate da fé. Primeira certeza, já fizemos a boa confissão. Eu estou me reportando a crentes aqui que já fizeram a boa confissão. Glórias a Deus por isso. Interessante nós observarmos que no contexto imediato, no versículo 11, observa aí no contexto imediato do texto, o versículo 11. Agora se atenha a palavra, tem a sua família aberta. Versículo 11 aí no contexto imediato, Paulo orientava a Timóteo que enquanto ele cuidava das necessidades do rebanho do Senhor, Timóteo também deveria cuidar de quem? De si mesmo. Paulo exorta em amor dizendo, veja comigo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 4:16, ele nos diz o seguinte, observa aí na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: cuide você mesmo da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Perceba a exortação em amor do apóstolo Paulo. E aí quando a gente vai para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, Paulo ele exorta o seu filho na fé dizendo: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Diferente dos homens da época, dos homens do mundo da época, dos falsos mestres, Timóteo, ele já havia feito a sua boa confissão.
ele já estava na galeria dos corredores antigos, que deram um bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 3, quando nós temos o escritor aos Hebreus dizendo que os antigos eles deram um bom testemunho. E o escritor aos Hebreus ele estava se referindo a homens de Deus, que receberam o título de homens de Deus, como Moisés, Samuel, Elias, Davi e tantos outros. Todos estes homens receberam o título de homens de Deus. E não é à toa que Paulo disse no versículo 12, a parte C, motivando Timóteo, ele diz o seguinte: da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Em outras palavras, a boa confissão, queridos, é o testemunho público de fé em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer: se confessares com a tua boca e creres no coração, creres no coração do Senhor Jesus Cristo, tu serás salvo. Então ele já tinha passado por isso, ele já tinha feito a sua confissão pública, e a confissão pública vai muito além, queridos, de nós recebermos Jesus, de nós levantarmos a mão e dizermos: eu quero aceitar a Jesus. A profissão de fé pública vai muito além deste ato. A profissão de fé pública, queridos, vai muito além do ato de nós confirmarmos essa profissão de fé pública no batismo. Tem a ver com estar apto para morrer pela causa do Evangelho. Então, a profissão de fé pública é nós nos prepararmos para estarmos aptos para morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Como Ele morreu por nós entregarmos a nossa vida a Ele, se for necessário. Entendem, queridos, que a profissão de fé pública vai muito além de como um fim em si mesmo, mas é um ato de abnegado, de entrega. Era isso que Paulo ele já estava preparado para acontecer isso. Ele estava pronto para morrer pelo Evangelho de Cristo. Homens e mulheres estavam prontos aqui nesse tempo para entregar suas vidas pela causa do Evangelho. Quando a gente vê o versículo 13, veja aí na sua Bíblia, o versículo 13, 6:13, que nos diz o seguinte: diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos, isso aqui é o que? Profissão de fé. Diante de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, diante da presença de Pôncio Pilatos, fez a sua boa confissão: eu exorto você. Então Paulo exortou o seu filho na fé, o exortando para que ele observasse a profissão de fé do seu mestre e pudesse estar pronto para proferir também a sua boa confissão. Diante, como ele falou, diante de Pôncio Pilatos. E nós sabemos que Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, um dos seus algozes, aquele que concederia ou bateria o martelo para sentenciar Jesus à morte. Ele não cedeu ao inimigo, o Senhor Jesus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Irmãos, durante a corrida, a nossa mente às vezes quer nos sabotar, quer fazer com que desistamos, para que possamos desistir no meio do caminho. Porém, eu lhe incentivo hoje, eu quero lhe incentivar hoje a continuar frente ao cansaço. Você que diz: já fiz muito para o reino, né? Eu vou deixar para os mais novos. Deus ainda quer contar com você, independentemente dos anos. É necessário buscar estar apto para a boa confissão. Jesus esteve apto até o fim, ele trabalhou arduamente até o fim, pôde ser chamado a fiel testemunha. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Mais uma segunda certeza. A primeira certeza, já fizemos a boa confissão. A segunda certeza, já iniciamos o combate. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar, não pode mais retroceder. Quem começa uma competição, quem começa uma corrida, não pode voltar. A corrida
corrida já começou. Nós não podemos mais voltar a largada, a não ser que nós completemos o trajeto todo. A batalha já iniciou. Paulo vai dizer: combata o bom combate da fé, Timóteo. Versículo 12, a parte A. Paulo disse a Timóteo no versículo 13: Deus está com você. Fale isso aqui ao seu irmão que está ao seu lado. Deus está com você. Diga a ele: é Ele quem preserva a tua vida. Diga a ele: é Ele quem preserva a tua vida e todas as coisas. Queridos, Ele cuida de nós, amém? Ele cuidou de nós os 365 dias este ano, e Ele continuará cuidando ano após ano, dia após dia, a fim de que nós possamos largar o medo fora, amém? Muitas vezes nós nos encontramos amedrontados, mas nós não precisamos ter medo do amanhã. Talvez a timidez natural do Timóteo o tentasse fugir da batalha. Eu não sei quais são os teus tremores, eu não sei quais são as tuas fobias, os teus medos do amanhã, mas confia naquele que tem o amanhã já escrito na palma das suas mãos. Confia no Senhor, confia no pastor por excelência da tua vida, da tua família, do teu trabalho, do trabalho dos teus, porque Ele vai prover, Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, porque Ele já tem nos abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, disse Paulo em Efésios capítulo 3, o versículo 3. Então confia naquele que cuida de você, que cuidou de Timóteo, um jovem pastor. Em outras palavras, o verbo combater significa continuar combatendo. A palavra grega dá origem a nosso verbo agonizar, que se aplica tanto aos atletas quanto aos soldados. E Paulo, queridos, ele conhecia o contexto grego, aqueles homens atletas, aqueles soldados romanos, e ele, inteirado daquele contexto, ele se utiliza desta ilustração do soldado, do atleta, para encorajar Timóteo, para que ele se esforce, pudesse se esforçar ao máximo, dando o melhor de si a si mesmo, a fim de conquistar um prêmio ou de vencer uma batalha, porque naquele grande dia o Senhor colocará sobre a sua cabeça uma coroa incorruptível, uma coroa não mais manchada pelo pecado, mas uma coroa de glória, porque o Senhor colocará sobre nós vai nos dar um novo nome. Ele vai nos colocar em uma cidade chamada Sião, que está sendo adornada, está sendo preparada para aqueles que estão se preparando, lutando o bom combate da fé, porque perto do fim da própria vida do apóstolo, Paulo escreveu: combati o bom combate. E segundo Wayne Wisman, esse combate, porém, não é entre os cristãos, mas sim entre uma pessoa de Deus e os inimigos ao seu redor. Como saudosa memória, Russell Shedd dizia: entre os inimigos vis da cristandade, a carne, o mundo e o diabo. Esses os nossos principais inimigos. A luta é para defender a fé, o conjunto de verdades confiadas à igreja. Por isso que nós somos chamados coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Irmãos, é triste ver os cristãos vivendo hoje distraídos, perdendo muito tempo com pecados de estimação. Isso mesmo. Muitas vezes flertando com o mundo, sendo seduzidos pelo diabo. Ou seja, qual é o tempo que sobra? Qual é o tempo que vai restar para fazer o trabalho do Senhor na edificação da igreja? Precisamos orar, precisamos vigiar, porque os dias eles são maus, pois se não nos mantivermos vigilantes, não edificaremos mais, e o que edificamos pode ser tirado de nós. Cuidado, prestemos atenção, queridos, porque às vezes, como Pedro, como Judas Cariotes, muitas vezes nós deixamos ser usados pelo inimigo. E aí o problema é que muitas vezes o inimigo ele vem,
ele acha a brecha e nós damos lugar a ele e somos seduzidos e deixamos de nos submeter a Deus, porque a palavra em Tiago, capítulo 4, de Tiago, verso 7, vai dizer: submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como disse Tiago, servo do Senhor, Tiago 3, versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim, não deveria ser assim. Como é que de uma fonte de água doce pode fluir agora águas amargas? Não tem como, isso é contraditório. Queridos, o combate, eu quero te dizer, já iniciou. Ajude o seu irmão a combater o bom combate da fé. Como, pastor? Com a edificação mútua. Com a edificação mútua no ano, esse ano vindouro esteja mais presente intencionalmente e relacionalmente com o seu irmão, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Quem está entendendo a mensagem, diga amém? Mas uma terceira e última certeza, queridos: já tomamos posse da vida eterna. E podemos nos perguntar nessa noite: você já tomou posse da vida eterna? Porque a vida eterna já foi apresentada a você. A vida eterna já foi lhe dada, mas muitas vezes a gente não toma posse. E Paulo está aqui: toma posse, Timóteo, da vida eterna, Timóteo. E o que nos encoraja na batalha? O que é que vai nos encorajar a prosseguir? O que vai encorajar a gente seguir a Jesus, correr mais uma milha? O que nos motiva a continuar correndo a carreira cristã? O que nos motiva a acreditarmos na igreja? Porque eu acredito na igreja, você deve acreditar na igreja, porque a igreja tem um dono, a igreja tem um pastor por excelência, é Cristo Jesus. Ele é fiel e verdadeiro, a fim de que nós não desacreditemos na igreja. Aqui está a motivação, aqui está o incentivo que nós necessitamos. O incentivo é a certeza de uma chegada gloriosa, é a certeza de uma chegada certa, é a certeza de uma chegada que já está preparada, é a certeza de uma chegada pronta para os cristãos. Eu estou me referindo à vida eterna. Veja comigo o texto no versículo 12, a parte B. Tome posse, veja aí, ele vai dizer: tome posse, Timóteo, tome posse da vida eterna, para a qual vós também foi chamados, queridos. Ouviremos naquele grande dia, no dia do Senhor, que só o Pai sabe. Nós ouviremos da boca de Jesus. Ele vai nos dizer, Mateus capítulo 25, o versículo 34: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem tem certeza que vai ouvir isso da boca de Jesus? Porque a fé, queridos, é a certeza das coisas que esperamos, é a convicção de fatos que não vemos. E os antigos, eles deram bom testemunho porque eles creram, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então seja crente, como Jesus disse a Tomé: Tomé, seja crente. Crentes betelinos, façam a sua profissão de fé pública, crendo naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós através do Espírito Santo. Em outras palavras, queridos, Timóteo, ele já tinha a vida eterna, pois todos que recebem a Jesus têm a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que toda não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E o mesmo Jesus que se fez homem e que morreu em nosso lugar para nos garantir a vida eterna, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a não ser por mim, ou a não ser por Cristo. Queridos, porque Paulo pediu a Timóteo, nós podemos perguntar, para tomar posse da vida eterna, se ele já possuía. E eu concordo com John Stott quando ele diz o seguinte em seu comentário: a vida eterna significa a vida da era que está por vir, a era que Jesus inaugurou. Essa vida foi
Pai. E aí nós temos a oração sacerdotal, João 17,3, onde Jesus afirma que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glórias a Deus por isso. Em outras palavras, Paulo diz que é preciso tomar posse da vida eterna, ou seja, é deixar que a vida eterna atue hoje em nossas experiências. Nós já gozamos de maneira parcial da vida eterna em vida, porque nós, como Oséias, ele nos orientou: prossigamos e sigamos em conhecer o nosso Senhor. Você quer conhecer a vida eterna? Conheça a Jesus. Esteja próximo, tenha comunhão com o Pai, tenha comunhão com o Filho, e assim nós conheceremos e usufruiremos dessa vida que foi nos dada no unigênito do Pai, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo utilizou uma metáfora aqui atlética, referindo-se ao prêmio que se recebe no final da corrida. A vida eterna aqui seja uma posse presente, porque Paulo, a descrever a Timóteo como uma vida para a qual foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, versículo 12, a parte B. Irmãos, fomos chamados por Deus, e isso nos garante a vitória. Tito capítulo 1, veja aí, passa algumas páginas na sua vida. Tito, no capítulo 1, o versículo 2 nos diz o seguinte: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Veja aí o capítulo 3 de Tito, o versículo 7 também, que nos diz: a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Queridos, a profissão de fé pública em Cristo garante certamente o nosso testemunho verídico que somos de Cristo, e os outros cristãos da igreja estão ao nosso lado, e como é bom corrermos juntos a maratona espiritual. Para concluir, queridos, nós meditamos hoje no seguinte tema: corra, exercite a sua fé. E vimos que existem 3 certezas do combate da fé. A primeira, já fizemos a boa confissão, amém? A segunda, já iniciamos o combate, mas a terceira e última certeza, já tomamos posse da vida eterna. Queridos, que em 2026 está próximo, que você possa viver de acordo com as certezas que o Evangelho Ele te dá. E essas certezas são genuínas, são gratuitas em Jesus Cristo, são condições pelas quais vale a pena nós servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas algumas aplicações práticas ainda. A primeira, nós temos que correr a carreira cristã, fugindo do mal moral. Nós vivemos um mundo jaz maligno, onde os valores da moral, os valores éticos estão sendo arruinados, destruídos pelos homens, porque nós vivemos um mundo relativizado, onde a minha verdade não pode ser absoluta, mas a verdade cristã, que doido em doido, ela é absoluta, porque ela se alicerça nas verdades eternas, ela se alicerça nos decretos eternos do Senhor. E esses decretos, eles são para nós vida, e vida com abundância. Então por isso nós nos alimentamos, nós nos santificamos no Senhor, onde Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: ser capaz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A segunda aplicação prática para mim e para a sua vida, nós devemos nos alimentar das sãs doutrinas, ou seja, deixar o erro e lutar pela verdade, onde Jesus, em João 17, nos diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Mas uma terceira e última aplicação prática de tudo, para a minha vida e para a sua, nós devemos tomar posse da vida eterna. Como é que a gente vai tomar posse? É se apropriar, é tomar para nós a vida que já estava sendo de antemão preparada para que nós pudéssemos viver em vida. Porque nós devemos nos apropriar da vida que Ele já havia recebido. Cristo recebeu as suas ovelhas, e nenhuma das suas ovelhas pode se desgarrar, nenhuma delas jamais podem serem tiradas da sua mão. Então, quando nós observamos que esse Cristo ele se entregou por nós e nos deu a vida eterna, nós devemos tomar posse dessa vida em Cristo Jesus, porque na atualidade tudo é relativo. Nós vemos, não é, da relatividade que estamos vivendo. É bom termos a verdade, a piedade, a vida eterna diante de nós, como alvos absolutos. Não atentando nós, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Como dizia John Stott, essas três coisas estão ainda num saudável equilíbrio. Há quem lute pela verdade, mas negligencia a santidade. Outros buscam a santidade, mas não se preocupam também com a verdade. Outros ainda desprezam tanto a doutrina como a ética em sua busca de experiências religiosas. Quem é de Deus, eu quero te dizer, e eu subscrevo essa citação de John Stott. Ele vai dizer: quem é de Deus tem que ter essas três coisas. Amém? Tem que ter essas três coisas, buscar ter essas três coisas, buscar viver por certeza, por convicção, não pelo que eu acho, não pelo que eu muitas vezes acredito. Os achismos são deixados de lado, querido, porque a vida cristã, eles é pautada por aquilo que está escrito. Amém? O nosso manual de fé e prática não é pelo que eu acho ou pelo que eu acredito. Isso não alimenta ninguém. O que alimenta é a palavra de Deus. O que alimenta é a certeza e a convicção que nós um dia vamos morar no céu. Amém? E que venha o que vier em 2026, a luta que passaremos, se nós guardarmos essas certezas nos nossos corações e nos alimentarmos dessa convicção, queridos, nós seremos bem-aventurados. Nós passaremos as provações e virão com certeza as tentações, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então que Cristo possa aplicar esta breve reflexão no meu e no seu coração. E nesse momento nós temos alguns irmãos ainda, né, para compartilharem também de testemunhos. Alguém ainda que quer contar testemunho? A irmã Gisele liberar, querida. Vem à frente, querida. Amém? Vamos ainda ouvir os testemunhos dos nossos irmãos. Conte as bênçãos recebidas da divina